Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. A indústria brasileira do alumínio completa neste ano de 2025 um ciclo de investimentos que totaliza 30 bilhões de reais. Esse ciclo começou lá em 2022. O setor tem desafios pela frente, que é se posicionar no mercado aí na cadeia global de suprimentos e também produzir de forma sustentável. Para a gente entender mais sobre esse mercado, o JR Business de hoje tem o prazer de receber a Janaína Donas, que é presidente executiva da ABAL, Associação Brasileira do Alumínio. Seja muito bem-vinda, Janaína. Muito obrigada, Adriana. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E antes da nossa conversa, eu vou te lembrar que os episódios do JR Business ficam disponíveis nas plataformas digitais da Record e você pode acompanhar também pela Record News. Janaína, quero começar entendendo para onde vai todo esse dinheiro, né? 30 bilhões de reais em investimentos ao longo aí de alguns anos, né? Qual o destino dele? Como você mencionou, a gente está encerrando um ciclo de investimentos de 5 anos. Então, este ano, somente neste ano, tem dos 30 bilhões, a previsão é de que sejam investidos mais 6 bilhões. E são vários projetos, várias iniciativas que envolvem desde a expansão de minas, expansão de capacidade, retomada de produção de alumínio primário, que havia sido desligada há alguns anos, o que é algo extremamente positivo num contexto de reindustrialização. Tem também investimentos em expansão de capacidade produtiva em novas plantas, capacidade de reciclagem, inovação em uma série de processos produtivos para melhorar consumo de energia, eficiência energética também, tem investimentos em autogeração, redução do consumo de água, de recursos que são considerados aí estratégicos do ponto de vista da sustentabilidade, e também em novas tecnologias, pesquisa e desenvolvimento em novos produtos, e também para reduzir a nossa pegada de carbono, que é um dos elementos que o setor está buscando trabalhar nesses últimos anos também. A gente vai falar mais sobre isso também ao longo da nossa conversa. Então, são ciclos que se renovam a cada 5 anos, é isso? Agora vocês começam a fazer um planejamento, finalizando esse ciclo, começa o planejamento para um próximo ciclo de 5 anos. Exatamente. Então, neste ano a gente começa a consolidar as informações referentes ao próximo ciclo de 5 anos, que começa aí a partir de 2026. Qual a importância do investimento em novas tecnologias nesse setor? É de fundamental importância para a sobrevivência do setor. Então, assim, é um segmento que precisa estar sempre se atualizando sobre as melhores práticas nos seus processos produtivos, buscando eficiência energética. Então, tem um investimento, uma linha de investimento que é em melhoria de processos produtivos e também uma segunda linha que é desenvolvimento de novos produtos e soluções para os diversos mercados consumidores da indústria do alumínio. A gente está falando aí de novas aplicações, desenvolvimento de novas ligas para atender setor automotivo, segmento de embalagens, construção civil, bens de consumo. Então, são duas linhas de investimento que são muito, muito importantes, modernização, investimento em capacidade produtiva e também em desenvolvimento de novos produtos. Qual a importância das exportações para o setor e também a importância do nosso produto para o mercado internacional? As exportações têm um peso significativo para o setor, mas quando a gente considera a cadeia produtiva do alumínio, um ponto importante que a gente precisa destacar é que nós temos uma cadeia que ela é altamente verticalizada. Então, a gente tem empresas que atuam desde a etapa de mineração, refinaria, que é a produção de alumina, que é um dos insumos que é utilizado não só para a indústria do alumínio, para produzir alumínio primário, mas também que é utilizado para outros segmentos, cerâmico, que a gente chama de destrutivos, para a indústria de cosméticos. Então, tem uma série de aplicações. Você tem a parte de produção de alumínio primário, produtos transformados, produtos finais e reciclagem. Então, a nossa composição da nossa balança comercial, ela difere dependendo da etapa produtiva. Então, quando a gente considera, por exemplo, bauxita, que é o minério, nós não somos um país exportador, no caso da cadeia do alumínio, de commodity. Significa que mais de 80%, 88% do que é extraído no país fica no país para transformação em produto de maior valor agregado. Então, a gente tem uma pauta de exportações altamente diversificada, mas é uma indústria que ela é muito focada no primeiro atendimento do mercado nacional, mas que tem no segmento de exportações um foco voltado em exportação de produtos de maior valor agregado. E quem são nossos principais parceiros? Os nossos principais parceiros
também depende do segmento, mas a gente tem aí Canadá, Japão, dependendo do... Então, por exemplo, Japão e Noruega, quando a gente está falando de alumínio primário. Quando estamos falando de alumina, a gente está falando de Canadá, Estados Unidos também. Produtos transformados aí já é um pouco mais diversificado, mas, enfim, tem Europa, tem Estados Unidos, tem outros países. É um segmento que atende a vários segmentos consumidores, e que, portanto, tem essa diversificação. Um outro ponto que tem sido chamado a nossa atenção no aspecto de preocupação com as exportações é na etapa de reciclagem, porque atualmente existe uma projeção de estudos internacionais de que o setor de alumínio ele tem uma demanda crescente da ordem de 40% até 2030. Essas são projeções do International Aluminium Institute. E essa demanda crescente por produtos de alumínio, ela vai ser suprida com um mix de produção primária e secundária. Então, a etapa de reciclagem, ela tem crescido a importância, ainda mais de uma perspectiva de sustentabilidade e também de suprimento, é uma fonte de suprimento estratégico, e a nossa participação no mercado de reciclagem, ela tem crescido bastante. Hoje, cerca de 60% do que é consumido no Brasil já vem da reciclagem. Que é muito superior que a média internacional, que gira em torno de 28%. Então, por esses mesmos aspectos de sustentabilidade, a gente tem visto surgir um maior interesse, uma demanda de produtos relacionados de origem secundária. E aí a nossa preocupação é que nós temos um ativo, investimos em capacidade para reciclar, para processar, além da produção de alumínio primário, e nos preocupa esse aumento crescente das exportações de produtos secundários para outros países, porque a gente precisa atender à nossa demanda industrial aqui também. E aí a solução para essa questão qual seria? Nós precisamos reter o nosso material, porque alumínio não só primário, mas também secundário, ele é importantíssimo para o cumprimento dos nossos objetivos de descarbonização, e ela é uma fonte de suprimento. Então, se você considera que houve globalmente um processo de redução de capacidade de alumínio primário, nós no Brasil estamos contando uma história diferente, em que nós conseguimos, por exemplo, reativar smelters que estavam desligados. O que está acontecendo, pega o que está acontecendo, por exemplo, na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, em que você teve o mesmo processo, aí muito vinculado à participação, à atuação da China nesse mercado, que gerou uma desestruturação. Eles vão o alumínio secundário, ele é uma fonte rápida de suprimento. Então, a gente tem que garantir que a gente tenha uma fonte segura, não só de alumínio primário, mas também de secundário aqui no país, sobretudo quando foi feito investimentos em aumento de capacidade. Então, a gente vem trabalhando em instrumentos de rastreabilidade para garantir que a gente possa saber a origem, e isso é um elemento que precisa ser trabalhado na cadeia de reciclagem, mas é um elemento que tem gerado para a gente uma certa preocupação. E como você avalia a competitividade do produto brasileiro com o produto de outros países? Quando nós estamos considerando qualidade, tecnologia, nós somos altamente competitivos. Nós não ficamos atrás de nenhum país e nós temos capacidade de atender mercados altamente exigentes. Inclusive, existe uma iniciativa global chamada de certificação das empresas que atuam na cadeia do alumínio, chamado Aluminum Stewardship Initiative. Essa foi uma iniciativa que ela foi criada a partir da demanda de mercados de consumidores de produtos de alumínio altamente exigentes. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma Apple, BMW, uma Mercedes-Benz, que querem saber, por exemplo, de onde que vem o alumínio que eles utilizam na fabricação de seus produtos. Então, eles querem saber de que mina que foi produzido, que tipo de práticas que foram utilizadas, práticas de sustentabilidade, as questões de responsabilidade social, ambiental, questões de eficiência energética, e isso gera uma certificação. E o Brasil é um dos poucos países que tem empresas que atuam em todos os elos da cadeia produtiva que contém essa certificação.
Então, nós somos altamente competitivos. A gente sabe que existe, inclusive, iniciativas do governo brasileiro, como o Selo Verde, que tem o objetivo também de garantir essa certificação do produto nacional. A gente perde competitividade quando a gente está falando de custo Brasil. Então, assim, em termos de qualidade, tecnologia, atendimento de mercados consumidores altamente exigentes, nós estamos bem. O nosso problema é no custo Brasil, sobretudo quando a gente está falando aí das questões de falta de isonomia tributária entre produto nacional e importado. Então, nós fizemos um estudo alguns anos atrás para entender como que a gente estava posicionado, e isso foi antes da reforma tributária, lógico, e naquele momento nós identificamos que a carga tributária do setor, considerando aí a etapa de metalurgia, de transformação, gira em torno de 34% a 35%. O mesmo produto importado, ele tem uma carga tributária que oscila entre 15% e 24%. Então, já tem uma diferença aí por conta da questão tributária, esse nosso sistema intrincado. A reforma tributária certamente está trazendo uma série de avanços, de modernização, de simplificação, e conforme as expectativas, assim, no melhor cenário, essa carga tributária deve reduzir ali para em torno de 28%, ainda o que acima. É positivo, mas ainda está acima. Então, isso traz aí, a gente ainda precisa endereçar essa falta de competitividade, essa falta de isonomia entre o produto nacional e o importado. Qual é a proposta do setor para melhorar essa questão da competitividade? Levando em consideração que a gente tem um custo Brasil, que mesmo com a reforma tributária ainda coloca a gente numa posição desvantajosa. Exato. Bom, existe uma série de iniciativas aí associadas às questões regulatórias. Então, quando a gente está falando de custo Brasil, a gente está falando de custo de frete, transporte, ainda mais se você tem, em algumas regiões, um transporte de cabotagem ali na região, por exemplo, amazônica, que tem os seus próprios desafios, tem questões regulatórias relacionadas a suprimento de energia, o custo da energia para o setor, que é um setor eletrointensivo. E entre outros fatores, acesso a crédito, mas a gente sabe que a realidade do Brasil não é uma realidade em que a gente pode, por exemplo, competir com os Estados Unidos em relação à disponibilidade de crédito. Não existe espaço dentro da nossa estrutura fiscal, existem recursos que estão destinados dentro da nova Indústria Brasil, a política industrial que tá sendo desenvolvida pelo governo brasileiro, mas quando a gente compara em volume, não temos essa mesma capacidade de oferta de crédito de financiamento, para você ter aí crescimento em escala competitiva. Existem questões que a gente precisa combinar, né, a política industrial, essas reformulações de marcos regulatórios importantes, como de energia, de transporte, com questões de curto prazo. E aí a gente está falando de medidas literalmente de promoção, de defesa da indústria nacional, medidas tarifárias, de escalonamento tarifários associadas a questões de distorções no comércio vinculadas às práticas não competitivas e aos riscos de desvio de comércio que hoje a gente está enfrentando com as políticas que estão sendo adotadas aí por outros países. Então, Janaína, eu tenho um dado aqui que dá a dimensão da importância do setor para a nossa economia, para o país, né? É um setor que emprega mais de 500 mil pessoas de forma direta e indireta. Onde são os maiores polos de produção aqui no país? Por ser uma indústria que é altamente verticalizada, então a gente tem alguns polos que estão espalhados pelo país. Então, quando a gente está falando de mineração, a gente está falando os principais estados produtores, Pará, Minas Gerais e Goiás. Aí quando você vai para a refinaria, esses mesmos estados, mais Maranhão. Quando você vai para a etapa de produção de alumínio primário, também a gente está falando de São Paulo, Pará e Maranhão. São estados também que são polos de produção de alumínio primário. E aí, à medida em que você vai subindo, né, na cadeia de valor, aí a gente tem plantas de produtos manufaturados que estão em diversas regiões do país. No Nordeste, na região Sudeste, Santa Catarina, São Paulo.
Então, é bastante diversificado, fora a quantidade de centros de coletas e indústrias de reciclagem que também estão em quase todos os estados. Agora, a ABAL existe há mais de 50 anos, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho de vocês, a importância do papel de vocês aí para o setor. A ABAL está completando neste ano 55 anos de fundação. Então, é uma jovem senhora. A entidade ela surgiu para ser, primeiramente, no momento da sua fundação, uma fonte de informações fidedignas, confiáveis sobre a indústria do alumínio, sobre dados de produção, e nós expandimos essa parte de inteligência de informações para falar também do alumínio. Então, a gente tem algumas, digamos assim, eixos de atuação estratégicos. Então, fornecer informações confiáveis, não só para o mercado, mas também para tomadores de decisão no período de formulação de políticas públicas, para trazer informações sobre impacto, para promover o alumínio, o uso do alumínio em diversos segmentos. E a gente sabe que ainda existe uma margem muito grande para crescimento. Hoje, o consumo per capita de alumínio no Brasil é de 7,4 quilos por habitante, enquanto a média global é de 22,4. Então, isso mostra que a gente ainda tem muito a crescer e expandir. Aqui dentro mesmo. Aqui dentro mesmo. Mercados que, tradicionalmente, a gente tem um trabalho aí de promover o alumínio, o seu uso, construção civil, para o setor automotivo, para que tenha essa maior ampliação, para que eles entendam as vantagens do alumínio, de leveza, Dá um de exemplo segurança para a gente entender, alimentar. para quem não é do setor, assim, para a gente entender isso da questão da vantagem do alumínio perante outro... Então, o alumínio ele é um material que ele é leve, altamente resistente, ele tem a mesma resistência mecânica que outros metais. Essa leveza faz com que ele, por exemplo, ofereça ganhos de eficiência energética para alguns segmentos, então para aviação, para o setor automotivo. Quanto mais alumínio, mais leve o veículo, mais você pode ou transportar, quando a gente está falando de veículos pesados, ônibus, caminhões, ou para você reduzir o consumo de combustível para os veículos mais leves. Então, o alumínio ele é um material estratégico para vários desses segmentos. O setor de embalagens, ele oferece segurança alimentar para o setor farmacêutico também, é um dos materiais que melhor oferece segurança, e o alto nível de circularidade do material. Ele pode, em condições normais, ele pode ser 100% reciclável. A gente fala em teoria porque, obviamente, tem questões de perda, de contaminação de produtos. Então, a história da circularidade do setor é uma história, é um benchmark para outros segmentos também. O slogan da ABAL é promovendo o alumínio para um futuro sustentável. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho esse conceito para a gente e como a questão da sustentabilidade tem ganhado força para o setor nos últimos anos. Sim. Bom, primeiro que a questão da sustentabilidade, ela faz parte do DNA da indústria. Primeiro pelo aspecto da segurança, essa preocupação em você oferecer um ambiente de trabalho seguro, não só para as pessoas que trabalham na indústria, mas para as comunidades que são vizinhas, responsabilidade ambiental, em você ter processos altamente complexos e que você precisa ter essa preocupação com modernização, com gerir de forma mais sustentável resíduos, diminuir a sua pegada de carbono, a questão de consumo de determinados produtos, insumos que são críticos, por exemplo, energia, água, são insumos que para algumas regiões a gente sabe que eles são extremamente sensíveis. E ele é construindo um futuro porque ele é um material considerado crítico, estratégico, essencial e portador de futuro. Então, a demanda o consumo de produtos de alumínio ele tem crescido, muito propulsionado por essas questões de sustentabilidade. Então, uma mudança de hábitos de consumo, de segmentos como, por exemplo, embalagens, que querem produtos que sejam mais sustentáveis, que tenham uma circularidade, tem a ver com a questão de eficiência energética, que é importante não só para o setor automotivo e de transportes, mas, por exemplo, para a construção civil. Então, você consegue ter o que a gente chama de construções verdes,
empreendimentos verdes você consegue consumir menos energias, dependendo da fachada. Então, ele é um material portador de futuro, importante para segmentos industriais que são também essenciais para a economia de um país. Então, a gente está ajudando, nós somos um aliado estratégico desses mercados consumidores. Nos últimos anos a gente tem percebido, enfim, tem testemunhado aí o impacto das mudanças climáticas em vários setores. O setor do alumínio, ele tem sido impactado de alguma forma, a produção prejudicada de alguma forma, alguma alteração precisou ser feita nesse processo por causa disso? Bom, a questão das mudanças climáticas, elas impactam sobre vários aspectos. Uma delas é a questão da construção da resiliência climática. Então, você tem, por exemplo, chuvas, episódios climáticos que você não tinha precedente, ou de seca, ou de fenômenos de chuvas que acontecem uma a cada 100 mil anos. Isso tudo faz com que a indústria tenha que repensar seu modo de produção, a forma como determinadas plantas são pensadas, desde a construção à etapa de por exemplo, uma mina. Ela é pensada hoje considerando a etapa de supressão até o fechamento de uma mina. Então, você já tem que planejar a parte de gestão de resíduos, ela já tem mudado a configuração por conta dessa preocupação com a resiliência climática, ou seja, como que você se adapta, como que você adapta seu modo de produzir a essa nova situação climática. Tem um outro aspecto que é da forma como a gente produz, e como você pensa os produtos, né? O design for recycling, como que você está pensando, como que você vai oferecer produtos que tenham já incorpore essas preocupações de redução de pegada, de emissão. Então, tem muito a ver com o design, a forma como os produtos estão sendo desenhados, mas também tem muito a ver com processo produtivo em reduzir a nossa pegada de carbono. E aí isso tem uma preocupação grande com o aspecto de consumo de energia. Então, a forma como a energia que a gente consome, como que a gente está fazendo essa transição para fontes mais limpas, renováveis, substituindo como pode, enfim, mudança na matriz energética de consumo da energia. Janaína, aqui no JR Business a gente gosta de conhecer mais sobre os nossos entrevistados. Eu soube que você assumiu a ABAL em 2021, plena pandemia, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre esse desafio e também sobre o desafio de ser a primeira mulher à frente dessa entidade, o que é muito importante, muito representativo, muito simbólico, né? Muito legal. Sim, é muito legal. Eu posso começar dizendo que não tem desafio. Assim, pelo menos eu me considero extremamente sortuda pelo fato de que, primeiro, eu já conhecia o setor. Então, eu já havia trabalhado na indústria por 7 anos, então é uma indústria que eu já conhecia, eu tinha familiaridade. Os meus colegas, além da empresa para a qual eu trabalhava, que é uma associada da ABAL, os meus colegas de outras indústrias também já conheciam o meu trabalho, então isso mostra que é um reconhecimento do nosso trabalho. E eu fui muito bem aceita, isso demonstra que é uma indústria que ela não só está preocupada, né, em diversificar, obviamente que eu espero que o meu caminho esteja trilhando, enfim, que incentive outros a vir, mas isso demonstra já esse caráter mais moderno da indústria, porque sempre fui muito bem recebida, não tive desafios, obviamente que é uma indústria que você tem uma participação feminina, ela ainda é pequena, comparada, mas ela vem crescendo em todas as áreas, do chão de fábrica aos cargos de liderança. Então, o próprio conselho da entidade hoje ele está totalmente diversificado. Alguns anos atrás não era assim, mas isso demonstra, então, não só o convite para voltar para a indústria, mas também quando eu vejo ali os cargos do conselho, a participação nos vários comitês da gente, isso demonstra aí uma mudança de chave que é extremamente positivo e a gente espera que ela siga inspirando outros no setor. Que você abra portas para outras mulheres também assumirem cargos tão importantes quanto o seu, né? Janaína, muito obrigada, viu? O nosso tempo se esgotou, mas um prazer ter você aqui. Muito legal nessa conversa, entender um pouco mais sobre esse mercado, que é muito específico, muito complexo, né? Que a gente estava conversando, mas muito legal. Obrigada. Obrigada, Adriana.
Agradeço muito a tua companhia. Você acompanha os episódios do JR Business todas as terças-feiras nas plataformas digitais da Record, também em versão podcast, e você pode acompanhar a gente aos sábados na Record News. Até a próxima.